Bom, a galera que é developer vai gostar do assunto de hoje. Sim. É, como num insight me surgiu essa ideia. E vamos falar hoje de 5 boas práticas em Lightning Web Component. Fala, Carlos, boa noite. Boa noite, Carlos. Quer começar aí pelo primeiro? Bom, vamos lá. Primeiro tópico é use e abuse do Cachable True. No Lightning Web Component, para que a gente consiga usar os métodos do Apex, a gente tem que usar o Cachable True. Por quê? Isso faz com que fique mais rápido. Isso faz com que a aplicação não fique demorando muito para carregar, ela já fica ali usando o cache. Isso facilita com que, numa tela que você tem muitos componentes, e essa é o conceito, né, do Light Web Component, ter muitos componentes um conversando com o outro, torne muito mais rápido sua página, o seu componente, enfim, que você estiver usando aí. Então, para que Ó, você, só concluindo, para que pode você falar. possa usar o método no Light Web Component, para que você consiga importar, você tem que usar o Cachable True. Isso ele é aplicado especificamente para o método while, né? Quando você coloca ele com @while, ele obrigatoriamente tem que estar com cachable true, porque no @while você não precisa obrigatoriamente chamar ele vai chamar isso para você automaticamente. E você pode passar parâmetros para esse método de forma que você, por exemplo, se você estiver fazendo um campo de pesquisa e você digitar uma conta chamada, sei lá, conta Coca-Cola, né? E aí você pagou e digitou só Coca. Ele já vai fazer uma nova Chamar. busca, mas se você digitar Coca-Cola novamente, ele vai utilizar o resultado anterior e você não vai ter que fazer uma nova requisição para o servidor. Tá? Então, Exato. isso, a ideia por trás disso é já ir fazer um microcache dentro do seu componente, de forma que você não tenha que ficar fazendo muitas requisições no servidor. Beleza? Isso aí. Um segundo tópico, e eu acho muito importante, é evitar ao máximo o custom CSS. O que isso quer dizer? Embora dentro do componente você tenha sim a possibilidade de customizar os seus CSS, né? Você pode facilmente criar estilos para qualquer parte do seu componente. A Uhum. ideia é que você utilize ao máximo, ao máximo, ao máximo o Lightning Design System. O Lightning Design System é uma paleta de, vamos dizer assim, paleta de estilos que já tem todo o look and feel do Lightning, né? Então você não precisa repensar em nada. Ah, eu Uhum. preciso fazer um card, já tem um CSS para isso. Eu preciso fazer uma borda, eu preciso fazer um texto de title, eu preciso fazer um texto é, de alerta. Tudo isso já foi pensado e já tem um estilo pronto dentro da plataforma. Você não precisa escrever mais linhas de código CSS para isso. Então, use e abuse do Lightning Design System dentro dos seus componentes. Tanto o Aura aqui se aplica para os dois, tá? Tanto para o Aura Uhum. quanto para o Lightning Web Component. É, Porque quanto mais o padrão você utilizar, mais rápido vai se carregar seu componente. A gente está falando aqui de kbytes, obviamente, quando a gente fala de estilo CSS, mas são kbytes que não precisam ser baixados, porque a exato. Salesforce já incorporou todo o Lightning Design System dentro da plataforma e ele já está lá para você. Então ele não vai ter o trabalho de baixar mais um estilo que não tem necessidade. Algum É. ponto a acrescentar aí? Lembrando que no Lightning Design System, muitas vezes, tem algumas coisas que eles colocam que sim você usa, como o Fernando falou, você tem que usar as classes, como o card, esse tipo de coisa, mas tem coisa que existe componente pronto já para ser feito. Então, por exemplo, se você for no Lightning Design System e colocar lá Combo Box, muitas vezes ele vai te mostrar como fazer a Combo Box usando lista, enfim, tudo detalhado, assim, uma gama de códigos até grande. Se você procurar por Combo Box, Lightning Combo Box, você vai ver que tem um componente pronto. Então, tem algumas coisas que você já consegue usar padrão. Agora, se você tiver que... um exemplo bom é o Data Table. O Data Table, ele já existe padrão,
você consegue, se você precisa só de uma tabela simples, você já consegue usar o data table e tudo que tem dentro dele. Só que se você precisa criar uma tabela no estilo e não tem como usar, que é, por exemplo, o caso que a gente está fazendo agora, tem o Lightning Design System para ajudar a gente a fazer uma tabela como a do Lightning. Então acho que é só um ponto. Você tem o mesmo look and feel, né? Então Uhum. isso para o usuário é bom, porque ele sai de um componente e vem para um outro componente, né? E não se depara com uma mudança muito drástica Sim. de Estilo, né? aparência mesmo, né? De estilo. É o que Então, acontecia muito com Visual Force, né? exato, você navegava entre páginas e cada uma tinha um estilo. E a ideia justamente do Light Design System é essa, né? É fazer com Uhum. que todo mundo aplique isso nos seus componentes, para que quando o usuário ele olhar para aquele seu componente, ele não faça a menor ideia que aquilo foi customizado. Né? Para ele, aquilo é um recurso padrão da plataforma. Então, quanto mais você conseguir fazer uso disso, melhor será a experiência do usuário. Então, aqui o ponto é, evite ao máximo customizar o CSS e use o máximo possível do Lightning Design System. Vamos lá, próximo tópico. Use arquivos adicionais, que era o que a gente tinha, o famoso helper, dentro do seu componente. Poucas pessoas sabem, mas dentro do Lightning Web Component você pode ter inúmeros arquivos JS. Na verdade, quantos você precisar. É óbvio que isso pode virar uma sopa de letrinhas, ser mal organizado, não é essa a dica que a gente está dando aqui. A dica que a gente está dando aqui é justamente para você organizar o seu arquivo. O primeiro impacto que a pessoa tem quando ela cria um componente, um Hello World, dentro do Lightning Web Component, é sentir a falta do helper. Que isso já vinha por padrão dentro do Aura. Né? Dentro do Aura a gente já tinha o helper que fazia parte ali do esqueleto, né? Padrão, e agora não faz dentro do Lightning Web Component. Inclusive, nem o estilo CSS faz parte dentro do Lightning Web Component, e não é à toa. Né? É justamente para te forçar a querer usar o Lightning Design System. Se você está acostumando, se você está customizando, é sinal que tem alguma coisa ali que precisa ser repensada. Mas, voltando aqui para o caso do CSS, existem casos em que você tem um arquivo muito grande ou que você tem uma... Eu vou dar um exemplo prático que eu fiz, tá? Eu tinha um arquivo, um componente, e esse componente tinha muitas constantes. Né? Era um combo que era um componente de filtro, então eu tinha dado um objeto, eu tinha uma opção de filtro. Então eu tinha objeto, campo e filtro. E desse filtro, ele variava de acordo com o tipo de campo. Então se o campo fosse boolean, ele mostrava uma coisa no combo. Se o campo fosse texto, ele mostrava outra coisa. Se o campo fosse data, ele mostrava outra coisa. E aconteceu que essa constante ficou enorme. Então eu tinha lá, sei lá, 50, 100 linhas só de constantes. E isso não fazia parte da lógica do meu componente. Então eu isolei isso num arquivo à parte, né? Eu chamei esse arquivo de constantes e coloquei todas essas constantes dentro desse arquivo e fiz um import. Assim como a gente faz um import no teu componente lá, import Salesforce, Lightning Design System, etc., você consegue fazer um import para um arquivo que está dentro do seu próprio componente. Né? Então você põe, exemplo, import... no caso lá, né? Constante data, from, aí você abre um aspas simples, coloca ponto barra e ele vai listar para você, se você usar o Visual Studio Code, todos os arquivos que você pode importar. Então, todo o arquivo que você cria dentro do seu próprio componente .js, você consegue importar aqui e fazer o uso dele dentro do seu componente. Então, isso faz com que o seu código de lógica de componente fique mais curto, fique mais limpo. Sim. E isso é uma boa prática, com certeza. Com certeza. Vamos lá. Próximo passo, qualquer. Próximo passo é em API, a tag, API ou API, não se mexe. Essa tag ela é usada justamente para receber parâmetro de fora para dentro. Então, a ideia dessa tag, dessa variável, é justamente receber o valor e passar esse valor para um track para que você consiga manipular esse valor dentro do seu Lightning Web Component. Se você pegar esse API e manipular ele sendo API, está errado. Pensando que o track está aí para isso, ele é justamente ele que tem que ser atualizado para a sua tela, é ele que tem que passar para o seu front.
Então vamos colocar aqui um exemplo de que a gente está passando de um pai para o filho, e o filho vai receber um dado hello e tem que ser imputado o hello Arthur e exibido na tela. O ideal é que a gente pegue o API com valor hello e passe para um track, e esse track sim seja somado o Arthur e aí exibido na tela. Não que a gente pegue o API e some o Arthur e exiba na tela. Então, essa é uma boa prática para se usar o API dentro do Lightning App Component. Inclusive, se você habilitar o modo de developer, quando eu falo modo de developer, você tem que ir lá no seu usuário, habilitar, tem uma flag que você marca lá de user developer, e aí você vai lá no menu, joga Lightning Developer, e você tem que selecionar o usuário e habilitar. E aí ele vai fazer com que você fique um developer para o Lightning, tá? Especificamente para o Lightning. Quando você faz isso, se você olhar o seu código e inspecionando o seu código, nesse momento você fizer qualquer alteração dentro de uma API, ou seja, se você alterar uma API, ele vai te dar um warning falando, cara, você não deveria fazer isso. Se você está fazendo isso, tem coisa errada. Então, assim, a própria Salesforce, nesse momento, ela já te dá um alerta dizendo que você está cometendo uma infração, né? Você está fazendo alguma coisa errada. Então, a ideia por trás disso é nunca, 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 nunca toque numa API. Tá? Se você precisa mexer numa API, passe ela para um track e faça com que o track seja o cara responsável por manipular ela. Por que isso? Porque a API é pública. Ela vai receber dado externo, de fora para dentro. Se você está alterando ela, em dado momento alguém pode enviar um dado novo e você matar. Quebrou o brinquedo. Né? Sim. E isso a gente já faz um gancho para o último caso que a gente tem aqui, que é você usar numa API o getSet. O que isso significa? Quando o seu componente ele é carregado na tela, quando o estado dele é dado como pronto na tela, e ele recebe esses parâmetros tendem a não ser alterados, tá? Porque aquele componente não vai ser mais alterado, e se o dado externo, se você imagina que eu tenho um componente A, e dentro desse componente A eu tenho um componente B. E o valor que eu estou passando para o meu componente B, ele veio do componente A. Tá? Então imagina que eu tenho uma variável aqui no componente A, que é pai, e o meu componente B recebeu uma dessas variáveis. Se eu alterar essa variável do pai, ele não vai refletir aqui. Tá? Por quê? Porque a API já pegou aquele valor, já foi carregado ela na tela, e ele não está traqueando ela, porque ela é uma API. Né? Agora, se você quer que esse track funcione até mesmo por uma API, você tem que fazer o uso do getSet. Basicamente, é a mesma coisa de que você declarar um @API, nome da variável. Só que ao invés de fazer isso, você vai declarar dois métodos. Um método chamado get, um método chamado set. Então você coloca @API, espaço get, espaço, o nome que era a sua variável. Vamos supor que você tem uma variável chamada nome, você cria uma função agora chamada nome, abre parênteses, fecha parênteses, e faz o retorno de uma variável track, por exemplo, que é o que a gente costuma usar. Sim. E aí você faz um... Pode falar. E aí você faz um set, espaço, nome da variável name, abre e fecha parênteses, recebendo um value, e aí você seta esse value num track. Então esse é o dado que você... esse é o momento para você setar o valor no seu track, e o seu track vai fazer todo o disparo, porque ele é uma variável que é traqueada, né? O sentido do @track é justamente esse. Toda vez que ele é alterado, ele vai refletir no seu front-end e vai alterar o seu front-end. Sim. Queria acrescentar alguma coisa? Eu ia falar exatamente isso. É porque se confunde muito. A tag API que você coloca no getSet, ela vai justamente no get, porque o get ele serve justamente para ir buscar o valor. Então é ele que vai trocar. Só que o set é onde vai ser mudado o valor. Quando você estiver escrevendo seu método set, você vai ver que ele passa um parâmetro, value. E é justamente esse value que vai mudar e vai setar dentro do seu track e mudar sempre que atualizado. Então, existe uma diferença, a nomenclatura é bem parecida, mas tem uma diferença. Porque a partir do momento que você joga uma variável, um valor numa variável de tracking, ele vai replicar ela na tela. Já o API não. Né? Ele vai alterar o valor da API, só que ele não vai atualizar a sua tela. Isso. Porque a sua tela não está esperando um mapeamento de API.
Então, toda vez que você tiver uma API e você alterar o valor dela, ele não vai replicar essa alteração para a tela, a menos que você faça esse artifício que a gente falou, de usar o getSet, e aí no set você joga ele para um track. Essa é a única maneira de você, de fato, conseguir fazer com que a sua API seja as duas, vamos dizer. Ela é tanto API como é um track, né? Ela vira um track, mas pelo amor de Deus, não mexam com ela. Ela só serve para pegar o valor e soltar o valor no track. Ela continua sendo a mesma coisa. Não se pode mexer, apesar dela aparecer um track. Acho que um ponto legal disso, até uma conversa que eu tive com o Fernando, parece complicado, assim, na teoria, parece bem complicado de entender esses conceitos de track, API, e pega e tem que fazer isso para que ela fique mudando e tal. Mas quando você coloca o Aura do lado do LWC, eu acho que é muito mais fácil o LWC, justamente porque antes a gente precisava de um atributo, declarar todos os atributos lá no nosso componente, e aí os atributos a gente ia pegar get para pegar na controller e set para setar de novo. Então toda vez que a gente tinha que fazer isso, tinha que uma linha get, uma linha set, uma linha get, uma linha set. Tanto para evento quanto para... Você escrevia muito mais códigos, né, muito mais linhas de códigos para ter o mesmo comportamento que hoje você já tem ali com alguns... direto, né? Já é nativo ali dentro do seu componente. Você não precisa falar que você quer usar aquela propriedade. Você já pode usar aquela propriedade a qualquer momento. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, teve pergunta? Vamos só voltar aqui. Acho que o Hugo falou alguma coisa. Ele falou, é muito difícil as integrações SOAP. Cara, depende da integração. Depende muito da integração. Não tende a ser difícil dentro do próprio Apex. Se você procurar no menu Apex, por Apex, tem uma opção que você importa o seu WSDL. Então, o WSDL geralmente é fornecido por onde você está querendo integrar. Ele te dá um arquivo chamado WSDL, você importa isso dentro de um tools da Salesforce, e ele já gera para você uma classe Apex que você vai conseguir consumir essa sua API SOAP facilmente. Então ele já faz toda a mágica para você, e para o desenvolvedor é algo totalmente transparente, é como se ele estivesse consumindo um método que ele mesmo criou. Né? Então para ele, essa comunicação via SOAP é transparente total. Ele vai fazer todo o trabalho para você de gerar o HTTP, gerar os parâmetros, gerar o retorno, o que você manda, o que você pega de volta, ele já faz tudo isso para você. Então, você só pega o valor. Isso faz com que essa integração seja muito mais fácil para o developer. Para ele, vai ser como se ele estivesse consumindo um método que ele mesmo criou, chamando lá, ele vai criar um arquivo, né, WS alguma coisa, então você vai colocar WS. Conta, vamos supor que seja conta, WS conta, ponto, e dentro da conta você vai ter exatamente os métodos que estão expostos no seu WSDL. Vamos supor que você tem um busca conta, um cadastra conta, isso vai estar disponível para o developer, e ele vai conseguir ver todos os parâmetros que você precisa passar. Uma vez que ele passa, ele já sabe qual é o retorno. Então, dá uma olhadinha lá no menu do setup, procura por Apex, você vai ver um botão chamado Import WSDL. Ele já faz toda essa mágica para você. Beleza? Pessoal, então, forte abraço e a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Valeu, galera.